Desafio de manter-se equilibrado emocionalmente em um mundo de conflito. Livro de Daniel, capítulo 2, versículo 1. E no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve Nabucodonosor uns sonhos, e o seu espírito se perturbou e passou-lhe o seu sono. Versículo 3, e o rei lhe disse: eu tive um sonho, e para saber o sonho, está perturbado o meu espírito. Sonhos, tem sonhos que nos perturbam, tem sonhos loucos que nos deixam perturbados. Nabucodonosor teve um sonho no qual o espírito dele ficou perturbado. Diga, espírito perturbado. É uma das marcas da contemporaneidade. Espírito perturbado é uma das marcas do século 21. Um dos desafios da família do século 21, esses dias que nós estamos vivendo, um dos desafios, meus irmãos, é a pessoa viver emocionalmente equilibrada. O maior desafio do século 21 é a pessoa ser normal. Porque tem pessoa normal e tem pessoa patológica. Pessoas que surtam do nada. E a pessoa, ela pode surtar do nada. É normal, a coisa mais normal que existe é a pessoa estar bem e de repente ela surtar do nada. E este século vai ser marcado por isso. As pessoas doentes patologicamente. E as doenças emocionais, elas têm se tornado mais frequentes nos nossos dias. A Organização Mundial da Saúde, ela prega e ela diz que a depressão, que já é conhecida como a epidemia silenciosa ou o mal do século, a depressão daqui a 13 anos, ou seja, até o ano de 2030, está bem próximo, daqui a 13 anos, será a causa de incapacidade do mundo, será a causa do maior número de atestados de trabalhadores, entregando atestado na empresa, porque está incapacitado e impossibilitado de trabalhar por conta de uma depressão. E segundo a Organização Mundial de Saúde, a depressão, ela vai atingir milhares de pessoas, e ela vai afetar o maior número de pessoas, mais do que o câncer e do que as doenças cardíacas. Depressão. E toda depressão tem tendência para o suicídio. Toda depressão tem tendência para o suicídio. E meus irmãos, o cenário que nós vivemos nesses dias é desanimador. É desanimador. Daniel também viveu um cenário desse, parecido, lá na Babilônia. Naqueles dias o texto diz que o rei, ele teve um sonho que o incomodou, um sonho que o deixou perturbado, um sonho que o deixou incomodado. Aí eu pergunto para você, o que é que te incomoda? Tem alguma coisa que está incomodando o teu espírito? Tem alguma coisa? O que é que tira a tua paz? O que é que te deixa perturbado, preocupado? O que é que te deixa doente? As pessoas estão adoecidas da mente, adoecidas da cabeça, porque nós estamos vivendo em um mundo de transformações, estamos vivendo em um mundo de pressão, e esse mundo, ele nos adoece emocionalmente, sim ou não? Vivemos transformações sociais neste mundo como nunca vivemos antes, vivemos transformações tecnológicas, transformações da crença. Nós vemos hoje uma fé superficial, uma fé imediatista. Nós vemos hoje, estamos vivendo a crença em um Deus que abdicou da sua justiça e que só é pregado o amor desse Deus que resolveu esvaziar o inferno e povoar o céu.
Se você perguntar para alguém hoje, uma pessoa que não conhece a Cristo, você pergunta para ela, você está salvo? Se você morrer, você vai para onde? Ela vai responder, para o céu, embora ela não seja nascida de novo. A revista Veja fez uma pesquisa entre os brasileiros, daqueles que acreditam na eternidade, e o resultado dessa pesquisa foi que a maioria das pessoas creem que se elas morrerem, elas vão para o céu, independente da sua condição espiritual. E pasme, meus irmãos, essa pesquisa foi feita entre presidiários e entre políticos. Que se eles morrerem, eles irão para o céu, independente da sua condição espiritual. Esse é o tipo de fé que hoje a nossa sociedade está vivendo. Uma fé em um Deus que se abdicou da sua justiça e que só prega o amor. Então nós vivemos neste mundo, um mundo repleto de sinais confusos, propenso a mudar rapidamente, de forma imprevisível. As coisas são imprevisíveis, você não espera e já acontece. Este mundo que ridiculariza os valores morais. E aí nós vemos como é que está o nosso país. O nosso país está mergulhado numa crise sem precedentes. Nosso país está num processo de degeneração e de degradação moral. Na política, na vida social, na vida moral. Nós temos visto a revolução do gênero humano. A revolução da humanidade, a revolução do gênero humano. Hoje o homem quer habitar em uma pele de mulher, e a mulher quer habitar em uma pele de homem. É a revolução desse gênero, transtorno de personalidade, crises de identidade. As pessoas estão vivendo sob pressão. As mulheres principalmente, mas também alguns homens, estão vivendo a ditadura da beleza. Sim ou não? Cujo padrão de formosura é um padrão doentio. Quem não se encaixar nesse padrão está fora do mercado de trabalho. Está fora de ser aceito no seu grupo. Está fora daquela forma, está fora da forma, está fora do padrão. Porque esse padrão visa somente a beleza exterior, mas dentro do homem há um vazio, não tem conteúdo. É um homem, quando eu falo homem estou generalizando, homem e mulher, que estão buscando a beleza exterior, mas dentro há o quê? Há um vazio, não tem conteúdo. Este é o nosso mundo que nós estamos vivendo, o mundo da competitividade, o mundo que chega a ser desgastante. A competição é agressiva, é egoísta. A competição pela primazia, pelo melhor. Você vai trabalhar, você está competindo com seus colegas de trabalho para você ser o melhor, para você vender mais, para você ficar em primeiro lugar na venda. Se você está na escola, na faculdade, você está concorrendo com seus colegas para você tirar a melhor nota, a melhor média, para você ser o melhor da sua sala. Se você está na sua área de profissão, você está concorrendo com outros para você ter melhor desempenho, para você subir na empresa. Então essa nossa vida é uma vida de competitividade. É competição na igreja, é competição no grupo, é competição em todo lugar, porque as pessoas elas são pressionadas a crescer, elas são pressionadas a conquistar. É a pressão do projeto de vida, é a pressão do ter e não do ser. Eu preciso ter isso, eu preciso ter aquilo, eu preciso casar, eu preciso ter meu carro, eu preciso ter minha casa, eu preciso ter a minha família, eu preciso ter a minha casa. Então é pressão. É o mundo da competitividade. Eu preciso vencer, eu preciso enriquecer, eu preciso prosperar. O meu alvo de conquista eu tenho que alcançar. E quando a pessoa não alcança, o que acontece? O que é que vem? Frustração. E ela vai viver uma vida de ansiedade.
Ela vai depender de ansiolíticos para dormir, ansiolíticos para viver. É este mundo que nós vivemos, um mundo de pressão, um mundo que tem um pensamento que a cada dia, o pensamento anticristão, ele floresce, ele cresce. O mundo da negação a Deus. 2 Timóteo 3, de 1 a 5. Os sinais destes dias, as marcas deste mundo. Isso aqui são as marcas do homem do século 21. É o perfil do homem do século 21. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. É um pensamento anticristão, negação a Deus, negação à palavra. Mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se às fábulas. É um tempo da negação de Deus, é um tempo do afastamento da fé, é um tempo da apostasia. E esta apostasia, ela não é tão vista com os de fora, porque não dá para perceber com os de fora. Não tem um nível de perdição, eles vão continuar perdidos, independente do nível de degradação moral, e já estão perdidos. Não tem um score para medir a degradação deles, já estão perdidos, estão fora, estão ainda fora do plano de Deus. Mas os que estão na igreja, sim. Os que estão na igreja têm um score que pode ser medido. E quando fala apostasia, principalmente para os que estão e que fazem parte do corpo de Cristo, que a cada dia negam a fé, que a cada dia se afastam de Deus. E hoje nós estamos vivendo um mundo, um tempo em que o humanismo, ele é uma prática dentro das igrejas. O homem é o centro. Você vê até nas músicas que nós cantamos. Eu. Não é Deus, não é Cristo, é eu. É um tempo em que as pessoas, elas não negam a si mesmas. Elas não negam a si mesmas, mas elas negam a Deus, elas negam a fé, elas negam a verdade, elas negam a Cristo. É isso que Paulo escreve aí. Negam tudo, menos elas mesmas. Humanismo. O domingo não é mais o domingo do Senhor, mas é o meu domingo, é o meu dia de descanso, é o meu dia de passeio, é o meu dia da família. Não é o dia do Senhor, é o meu dia. Negam a sã doutrina, negam a vida moral, negam a autoridade, negam até mesmo a volta de Cristo, negam tudo, menos a si mesmos. Não negam a si mesmos. Isso é humanismo. Esse tempo é marcado por pessoas com crise existencial, marcado por conflitos internos. E nós, quando digo nós, não é só esta igreja, mas muitas igrejas, até mesmo pastores, com desajuste de personalidade. Crentes com desajuste de personalidade. As pessoas questionando os próprios fundamentos da sua vida. Pessoas surtando e chutando o pau da barraca. Não dá para chutar o pau da barraca. Não adianta chutar o pau da barraca, porque vai ser preciso construir a barraca. Porque sem ela vai ficar no alento. Sem ela vai pegar chuva, sem ela vai pegar sol, sem a barraca não está protegido. E quando eu falo barraca, eu estou usando uma linguagem, uso de linguagem, porque esta barraca pode representar o casamento, essa barraca pode representar a igreja, essa barraca pode representar Deus, pode representar os negócios, pode representar o emprego. Eu vou chutar o pau da barraca, vai destruir a barraca, vai acabar a proteção. Não vai estar protegido. Pessoas vivendo uma vida de tédio, uma vida de ansiedade,
de cansaço mental, uma vida de isolamento, as pessoas se isolando cada vez mais, desanimadas, uma vida de pessimismo, uma vida de insatisfação, as pessoas revoltadas com Deus. E qual é o motivo para o homem estar revoltado com Deus? O que foi que Deus fez para ela? Estou revoltado com a igreja, estou revoltado com Deus. Não, ela tem que estar revoltada com ela mesma. E aí ela quer compensar esse vazio, meus irmãos, que esse vazio existe na vida do homem. Esse vazio existe na vida do homem. E ele só pode ser preenchido na medida certa pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Se você está com esse vazio, pastor, um vazio dentro de mim, só o Espírito Santo, meu irmão, minha irmã, que pode preencher. E as pessoas estão procurando preencher esse vazio com a bebida, com as drogas, com o sexo, com a badalação, com a curtição. Eu preciso curtir a minha vida. Eu preciso curtir a minha vida. E elas querem então compensar esse vazio usando mecanismos de defesa. Um dos mecanismos de defesa usado é da negação. Ela sempre nega. Você está bem? Eu estou bem. Não está? Ela foge do confronto, ela foge da realidade, porque ela nega a sua realidade, mesmo sabendo que ela não está bem, que ela precisa de ajuda, mas ela nega a sua realidade. Outro mecanismo de defesa que a pessoa usa para compensar esse vazio existencial é a regressão. O que é regressão? É regredir. Ela quer voltar à etapa anterior da vida dela, para ela tentar curtir aquilo que ela não curtiu lá. Imagina uma mulher de 40, ela quer viver igual uma de 25. Na roupa, na forma de vestir. Ela quer ir para a balada, ela chama as novinhas para ir para a balada. Ela quer curtir, porque lá, ela sente falta de lá ainda. Daquela fase lá dos 20. Se ela tem 30, ela quer viver a fase dos 18, dos 17. Ela quer curtir. Porque cada etapa da vida do homem, do desenvolvimento, da história do desenvolvimento humano, desde dos 0 aos 18 meses, e dos 2 aos 4 e assim sucessivamente, cada momento da história da vida humana, cada momento tem uma característica. E cada um desse momento tem que ser preenchido, tem que ser fechado, tem que ser resolvido lá. Porque se não for resolvido, por isso que a criança ao nascer, a primeira fase é oral, ela só vive com o dedo na boca, porque é a característica dessa fase. Cada fase da vida humana, como nós chamamos na psicologia, tem que fechar a gestalt. Se não fechar a gestalt, lá na frente a pessoa vai ter dificuldade, aí ela vai querer voltar para fechar. Quantos aqui não fecharam a gestalt lá com 18, 17 anos e estão querendo voltar para a balada para curtir? Mas eu casei nova e não sei o que, não sei mais o que, eu não curti a minha vida. Pois é, e agora está com 30 e quer curtir, né? O vazio está aí, existencial. Está com 40 e quer viver igual uma de 25. Como diz um terapeuta e um pastor, quer preencher o vazio com sêmen, não preenche, não enche. Esse vazio está lá, só o Espírito de Deus pode preencher. E a pessoa diz, eu quero curtir a minha vida. Só que quando ela vai para a curtição, para preencher o vazio, esse vazio se expande ainda mais. Ela sofre ainda mais. Essas coisas só aumentam o vazio, porque esse vazio só pode ser preenchido por Deus. Paulo diz, e não vos embriagueis, mas enchei-vos do Espírito. E as pessoas querem se embriagar com drogas, com bebidas. As pessoas querem se embriagar com tráfico. As pessoas querem se embriagar com sexo. Mas a Bíblia diz, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito, porque só Ele pode encher esse vazio existencial. Aleluia. Não é a balada, não é a bebida, não são as drogas, não é o sexo, não é a curtição, não é disso que a pessoa precisa. Não, a pessoa precisa de Deus. A
pessoa precisa de Deus. Eu preciso curtir. Não, minha querida, você não precisa curtir, você precisa se converter. Você precisa se converter. Você precisa de Deus. É por isso que está o vazio. Eu preciso ir para a balada. Eu preciso ir para o mundo. Não vá para o mundo, porque lá está um caos. Há uma crise política sem precedente. Há uma crise governamental, porque o mundo está um caos. Crise nas instituições diplomáticas. Nós estamos numa iminente guerra nuclear. Crise financeira, desemprego, terrorismo, uma violência sem fim. Mortes, assassinatos, facções criminosas que estão tomando conta da cidade, aterrorizando famílias. Assalto, tráfico. Você quer ir para o mundo? Isso me lembra quando Noé estava na arca. O negócio dentro da arca estava podre. Ninguém estava suportando dentro da arca. A arca representa a família. A arca representa a igreja. A arca representa a empresa. Só que fora, meus queridos, estava pior. Porque tinha corpo humano boiando podre. Na arca estava podre, mas tinha animal vivo. Quando era morto, era botado para fora da arca. Mas fora da arca estava pior. Eu vou sair da igreja, está ruim o negócio. Lá fora está pior. Não vá, não faça isso. Está pior. Então as pessoas estão com medo. Estão vivendo uma vida de incerteza. Medo de perder os filhos para o tráfico. Medo de perder os direitos trabalhistas. Medo de não se aposentar, porque até a aposentadoria querem mexer, querem mudar. Medo de doenças, medo de epidemias. É este mundo que nós estamos vivendo. E para piorar, nós temos uma igreja desacreditada. Uma igreja sem voz para exortar o pecado. O povo está vivendo igual os dias de Isaías. Mas pelo menos lá, os profetas exortavam o povo. Mas nós temos hoje uma igreja que perdeu a moral para exortar, porque ela está envolvida em corrupção também, envolvida em corrupção, envolvida em falcatruas, envolvida em mentiras, em hipocrisia. O cenário é ruim. E tudo isso gera tensão. Tudo isso gera perturbação. Preocupação e perturbação no espírito da pessoa. Tudo isso gera doenças emocionais. Por isso que a tendência é as pessoas adoecerem. Porque por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Agora a pergunta é: como manter o equilíbrio? Como viver no mundo desse equilibrado? Como não perder a fé? E muita gente está perdendo a fé. Muita gente está abandonando as igrejas. Então vamos voltar ao texto. Nabucodonosor, ele teve o sonho, ele ficou perturbado. E não só ele perturbou toda a nação. Porque a doença, seja ela principalmente as doenças do espírito do homem, a doença da alma, ela funciona como um efeito de onda. Você pega uma pedra, você joga no rio, ela vai se espalhar. Aqueles que estão perto de você são os primeiros a sofrer. A tua esposa, o teu marido, os teus filhos, a tua família, depois os teus amigos. Vai se expandindo, a onda vai se expandindo. E assim foi com Nabucodonosor. Toda a nação, ele ficou perturbado e ele colocou toda uma nação em perturbação. Ele teve um sonho, e aí Deus, o que Deus faz com ele? Deus deu um sonho para ele, e ao mesmo tempo Deus tira o sonho da mente dele. Ele sonhou com algo terrível, ele ficou perturbado, só que ele não se lembrava mais do sonho. Ele sabia que ele tinha sonhado com algo terrível, e ele não podia contar os sonhos, e ele queria que os sábios, os magos do Egito descobrissem o seu sonho. Caso contrário, se ninguém descobrisse o seu sonho, ia morrer sábio, ia morrer os magos, iam morrer os encantadores, os adivinhos, iam morrer todos.
As suas casas seriam derrubadas, versículo 12, coloca no versículo 12. Todas as suas casas seriam queimadas e destruídas. Respondeu o rei e disse aos caldeus: o assunto me tem escapado, ou seja, eu esqueci o sonho, escapou da minha mente, escapou do meu espírito. Se não me fizerdes saber o sonho, a sua interpretação, sereis despedaçados e as vossas casas serão feitas como monturo. Por isso o rei muito se irou, enfureceu e ordenou que matasse a todos os sábios da Babilônia, inclusive Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Eles estavam na lista para morrer. Agora, isso não gera perturbação de espírito? Isso não gera medo? Isso não gera preocupação nas pessoas? Pô, nós precisamos fazer alguma coisa. Nós vamos morrer se nós não soubermos decifrar os sonhos. Então o rei, ele dá um decreto. E saiu o decreto segundo o qual deviam ser mortos os sábios. E buscaram a Daniel e aos seus companheiros, para que fossem aquele Daniel, que lá no capítulo 1, ele tem um desafio de manter-se puro, e ele mantém-se puro. Ele resolve não comer das iguarias do rei, e para se guardar para Deus. E agora aqui ele está diante de um dilema. Aconteceu algo de extraordinário com o rei, e ninguém sabe o sonho do rei. E o rei, ele tinha o poder da morte. Ele tinha o poder de matar, ele tinha o poder de destruir. E agora Daniel estava correndo risco de morte. Tudo isso gera medo, ansiedade, perturbação de espírito. O que é que te perturba? Você está com medo da morte? Você está ameaçado de morrer? Você está ameaçado de ser botado para fora de casa? Você está ameaçado de perder os seus bens para o agiota, para o dono da casa, porque o aluguel está atrasado? Você está correndo risco, está na iminência de morte. Alguém está devendo para o tráfico e já está prometido de morte. E aí? Está vivendo uma vida de medo? Está vivendo uma vida de ansiedade? Está com medo do futuro? Está com medo do amanhã? Como será o amanhã? O que é que te perturba? E aí nós aprendemos que o homem é limitado. Nós somos limitados diante, irmãos, de uma situação de medo. Diante de uma situação de medo, de perigo, nós não sabemos a quem recorrer. Nós temos Deus, mas escapa, nessa hora escapa a fé, nessa hora escapa a coragem. A nossa estrutura humana, ela desaba. Mesmo que a pessoa tenha conhecimento, naquele momento o conhecimento não vem à mente, o conhecimento escapa. Por quê? Nós somos limitados diante de um perigo, diante da morte. E aí os magos expuseram para o rei. O que o rei está pedindo é difícil demais. Diga, é difícil demais. Aí muitos dizem, está difícil demais. A coisa não está fácil. A crise, a violência não está fácil. É o que nós ouvimos nesses dias. Foi o que os sábios da Babilônia falaram. Veja, os sábios, os cientistas da Babilônia disseram, está difícil demais. Aquilo que o rei está pedindo é difícil demais. Finalmente, a ciência da Babilônia, finalmente os sábios da Babilônia admitiram que eles eram limitados diante de uma situação que eles não poderiam resolver. E que só o Deus de Israel podia fazer. Admita nesses dias. Precisamos admitir que realmente nós estamos vivendo dias difíceis. E que só vai resistir quem estiver com Deus. E se Deus estiver com você. Porque não adianta a pessoa dizer, eu estou com Deus. Eu estou com Deus. Alguns até dizem, eu estou com Deus e não abro. A minha vida é de Cristo. Eu pertenço a Cristo. Eu estou com Deus. Mas a pergunta é, Ele está com você? Alguns até dizem, o que é meu é de Deus. A outra pergunta é, e o que é dele é seu? Porque foi isso que Jesus, orando no capítulo de João, capítulo 17, versículo 10, Jesus disse, tudo o que é meu é teu, e tudo o que é teu é meu.
Tudo o que é meu é teu, e tudo que é teu é meu. Será que nós podemos dizer que tudo de Deus também é nosso? Porque dizer que o nosso é de Deus é fácil, não é verdade? O difícil é dizer o que é de Deus é nosso. Porque é fácil dizer, eu sou de Deus, eu estou com Deus. Mas será que o contrário é verdadeiro? Será que Ele está conosco? Será que Ele está conosco? Então a pessoa ela precisa admitir que sem Deus ela está vazia. Sem Deus o homem não é nada. Sem Deus o homem ele pode ter sabedoria, ele pode ter conhecimento, ele pode ter bens, ele tem dinheiro, mas sem Deus isso não resolve no momento da morte. Os sábios tinham sabedoria para decifrar os mistérios da Babilônia, mas esse mistério eles não podiam decifrar. Eles admitem: aquilo que o rei pede é difícil demais. E aí? Como manter o equilíbrio? Como não perder a fé face à morte? E aí nós vamos aprender com Daniel. Daniel vai nos dar uma lição de como nós nos mantermos equilibrados, como nós nos mantermos a salvo diante de um mundo turbulento, porque o de lá não era diferente daqui. A primeira coisa que Daniel nos ensina é que nós devemos depender de Deus. Diga, depender de Deus. Daniel, ele conhecia o segredo da oração. O que Daniel faz? Ele sabe que ele vai morrer, ele chama os seus amigos. Ei, vamos cá, vem cá, precisamos orar. O negócio está ficando sério. Nós estamos na iminência de morrer. Vamos clamar. Vamos dobrar o nosso joelho. Vamos clamar. É isso que toda família tem que fazer. É isso que todo crente tem que fazer. Está difícil, meu querido? Dobre os joelhos. Amém? Ora que melhora. Então ele conhecia o segredo de depender de Deus. Ele sabia o segredo da oração. Então ele clama a Deus. Ele começa a clamar a Deus, porque ele sabia que a solução para aquela crise não estava nos mágicos. Quando a pessoa ela está em crise, quando a pessoa está em dificuldade, ela começa a procurar outros caminhos para resolver a sua vida. Ela busca a solução do seu problema nesses caminhos. Ela começa a procurar rituais religiosos. Mas nós aprendemos com Daniel que a solução para um problema, para um grande problema, não está nos rituais religiosos. Não adianta procurar os astrólogos, que eram os cientistas dos dias de hoje. Os homens mais sábios daqueles dias não puderam decifrar. Então Daniel ele vai nos ensinar que a solução dos problemas humanos está em Deus, porque para Deus nada é impossível. Não, vocês não entenderam. O teu problema, meu querido, está em Deus. De novo, você não entendeu. O problema da tua família, o problema da tua vida, o problema do teu casamento, o problema do teu futuro que você já está preocupado, está em Deus. Porque Deus pode todas as coisas. Diga, Deus pode todas as coisas. Diga, Deus tem todas as respostas. Versículo 17. Então está com problema? Vá para a sua casa e ore. Diga para o seu marido, para o seu irmão: vá para a sua casa e ore. Ele não foi para a pizzaria, ele não foi para o shopping, ele foi para casa. Diga, vá para casa e ore. Vá para casa e busca a Deus. Porque em momento de dificuldade, meus irmãos, a melhor coisa é procurar Deus. A melhor coisa é buscar a direção de Deus, porque Deus vê tudo, Deus tudo revela, Deus tudo pode, amém? Diante de Deus nada passa despercebido. Pegue uma caixa negra, tudo negra. Pegue 100 formigas negras, dê o nome para cada uma e coloque nessa caixa negra escura, porque Deus saberá onde é que cada uma delas está e sabe o nome de cada uma delas. Porque Deus vê todas as coisas. As trevas diante de Deus são como a luz. Nada passa despercebido diante do Senhor. Mas nós queremos resolver as coisas na força do nosso braço. Nós queremos resolver a coisa na nossa inteligência, baseada no nosso conhecimento, no dinheiro. Ah, eu tenho dinheiro. Ah, não, os meus bens. Ah, o meu conhecimento. Não, não e não.
é a oração, é buscar a Deus. Então eles foram buscar a Deus. Ele sabia que Deus não iria lhe abandonar, porque o fiel Deus não abandona. Então oraram para que pedissem o quê? Por que pedir misericórdia? Pedir misericórdia ou pedir revelação? O que eles estão precisando? De misericórdia ou de revelação? Tem gente que está em busca de revelação. Está morrendo e quer revelação. Está na iminência da morte e quer revelação. Eles pediram misericórdia. O que é misericórdia? Misericórdia. Córdia vem do coração. Miséria. É entrar e ver a miséria dentro do coração. Eles pediram: Senhor, tem misericórdia, olha para o nosso coração. E Deus olhou e viu o quê? Morte. Estava na iminência de morte. Estava na iminência de morrer. Para que pedisse misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem. Eles estão orando para quê, irmãos? Para pedir revelação, para pedir bênção? Eles estão orando para quê? Para não morrer. Foram escolhidos por Deus. Homens santos. Homens separados de Deus, mas que estavam na iminência da morte, que iam morrer. Não perecessem juntamente com o restante dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Eles oraram. E o mesmo sonho que Deus deu para Nabucodonosor, Deus deu para Daniel. Com a diferença, com a interpretação. O mesmo sonho que Deus deu para Nabucodonosor, agora ele deu para Daniel, numa visão de noite. Então, o que Daniel fez? Louvou o Deus do céu. Olha aí, ele louvou a Deus. Por quê? Por que ele louvou a Deus? Segue. Falou Daniel dizendo: seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele são a sabedoria e a força. Deus é o Deus que nos dá sabedoria e é o Deus que nos dá força. Segue adiante. E ele muda os tempos e as estações. Deus tem todo o poder. Deus é soberano. Deus muda o tempo e as estações. Deus coloca reis e Deus tira reis. E ele tem o controle de todas as coisas em suas mãos. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. É ele, diga ele. Não é o conhecimento. É importante, não é a ciência, é importante, mas é Deus o princípio, o meio e o fim de todas as coisas. Aleluia. Por isso que sem Deus o homem vive num vazio existencial. Sem Deus na família, a família está destruída. Ele revela o profundo e o escondido. Nada passa despercebido aos seus olhos. Conhece o que está em trevas. Lembra da formiga? Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Vamos mais. Ó Deus de meus pais, eu te dou graças e te louvo, porque me deste sabedoria e força, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este assunto do rei. Aí o mistério é revelado para Daniel. O que vai acontecer? O Deus da revelação, aquele que revela o futuro, aquele que revela o oculto e o escondido, nada escapa das suas mãos. O que é o século 21 nas mãos de Deus? É nada. O que é o homem do século 21 nas mãos de Deus? É nada. Deus foi Deus lá no dia de Nabucodonosor. Deus é Deus hoje e permanecerá sendo Deus, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aleluia. Deus permanece no seu trono. Os reinos caíram, os impérios caíram, os exércitos caíram, os pensadores caíram, os ditadores caíram, mas Deus permanece no seu trono eternamente. Deus permanecerá no seu trono eternamente. Eu te dou graças e eu te louvo. Você tem motivo para adorar a Deus? Você tem motivo para adorar o Deus? No 25. Então, volta no 24. Por isso Daniel, porque Deus revelou, foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para matar os sábios da Babilônia.
Ele foi lá com aquele que tinha o poder da morte, para tirar a vida de Daniel. Daniel foi lá com Arioque, entrou e lhe disse assim: não mates os sábios da Babilônia, introduze-me na presença do rei, porque eu tenho as respostas. Ei, o homem de Deus, a mulher de Deus tem que ter respostas. Aquilo que o mundo não tem resposta, a resposta está na igreja. A resposta é em você. Ele não sabe o que fazer, mas Deus nos dá sabedoria para fazermos. Amém? Introduz-me na presença do rei e declararei ao rei a interpretação. Então Arioque depressa introduziu a Daniel na presença do rei e disse: achei um homem. Diga um homem. Deus está em busca de um homem. Um homem segundo o seu coração. Achei um homem dentre os cativos de Judá, o qual fará saber o rei a sua interpretação. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar: podes tu fazer-me saber o sonho que tive e a sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei, dizendo: o segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o podem declarar ao rei. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios. Ele, pois, te fez saber, ó rei Nabucodonosor, o que há de acontecer nos últimos dias. A solução para o Brasil não vem do palácio, não vem do STF, não vem das câmaras, não vem dos estados. Ah, meus queridos, o segredo para a restauração do Brasil é a igreja dobrar os seus joelhos e clamar pelo Deus que pode todas as coisas. A solução do teu problema está em Deus. Ele é Deus e não muda. Ele permanece para sempre. Esse Deus que transforma tragédias em bênçãos. E aconteceu uma tragédia. Eles iam morrer. Eles estavam marcados para morrer. E o que é que Deus faz? 46. 46. Então o rei Nabucodonosor caiu sobre a sua face e adorou a Daniel. Deus honrou Daniel. Aquele que ia ser morto, Deus fez com que fosse honrado perante Deus. E ordenou que lhe oferecesse uma oblação e perfumes suaves. Respondeu o rei a Daniel e disse: certamente o vosso Deus é Deus de deuses. O que foi isso? Deus foi exaltado através da vida de Daniel. Deus foi exaltado através do testemunho de Daniel. E o nosso testemunho está exaltando o nosso Deus. O nosso testemunho está fazendo com que reis, com que pessoas importantes da sociedade conheçam a Deus. Então o rei engrandeceu a Daniel, ele deu muitas e grandes dádivas, e o pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também fez com o chefe dos governadores sobre os sábios da Babilônia. Daniel foi abençoado por Deus, Daniel foi próspero, Deus prosperou Daniel, Deus colocou Daniel nos lugares de honra da Babilônia. E pediu Daniel ao rei e constituiu ele sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Mas Daniel permaneceu na porta do rei. Os seus 3 amigos não foram abandonados por ele. Ele cresceu e ele trouxe junto os seus companheiros. Sabe por quê? Porque os 3 companheiros também pagaram o preço com ele da santidade. Deus não vai esquecer daqueles que são fiéis a ele. Deus transforma tragédias em bênçãos. Esses homens iam morrer, mas Deus mudou o decreto do rei. Deus os prosperou. Deus colocou em lugares de importância na Babilônia. E esses homens se tornaram importantes. Você está aí pensando, mas isso só aconteceu no passado. Por acaso o teu Deus mudou? Por acaso o teu Deus mudou? Os impérios mudaram. Os reis mudaram. Os tempos mudaram, mas Ele é o mesmo, imutável. Ele não muda, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Sempre será Deus. Aleluia. O teu Deus permanece o mesmo. Eles foram restaurados por Deus da melhor forma. Então, como manter o equilíbrio emocional nesses dias? Primeiro,
Dependendo de Jesus. Diga, dependendo de Jesus. Dependendo de Jesus, o príncipe da paz. Profeta Isaías profetizou muitos anos atrás, porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro. Os conselhos dele são maravilhosos, amém? Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Diga, príncipe da paz. Precisamos depender do príncipe da paz, porque ele nos dá paz. Eu vos dou a minha paz. Eu vos deixo a minha paz. No mundo tereis aflições, mas não tereis medo. Eu venci o mundo, vós também vencereis. Segunda coisa é depender do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo produz, além de várias outras coisas, ele produz a paz. Gálatas 5:22, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. Diga domínio próprio. Equilíbrio emocional. Domínio próprio é equilíbrio emocional. Então, para a pessoa vencer o seu vazio existencial, ela precisa ser cheia do Espírito Santo. Ela precisa ser preenchida pelo Espírito Santo. E não vos embriagueis, mas enchei-vos. Enche esse vazio do Espírito Santo de Deus. Fique em pé. Enchei-vos do Espírito. Nesses dias de guerras, nesses dias de tribulação, ainda é possível manter a fé. Ainda é possível manter-se inabalável. Porque há um Deus. Diga, há um Deus que nos dá paz, que nos dá o equilíbrio.